Vamos lá, Mateus capítulo 7. Estou desenvolvendo uma técnica que eu olho, lembro o texto, depois tiro o óculos. Versículo 24 ao versículo 27. É o final do sermão, famoso sermão da montanha, ou do monte, onde Jesus prega para as multidões. E no final ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Agora vai comigo para Lucas, capítulo 6, que é o único lugar onde essa passagem ela se repete. Capítulo 6, do versículo 46 ao 49. Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Glória a Deus por isso. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra foi aberta, lida, e nesse momento será pregada. Pelo teu Espírito, Senhor, o Senhor que já tem comunicado a tua palavra ao nosso coração, desde o início deste culto, falado conosco. Faz isso mais uma vez agora, enquanto a tua palavra é pregada. Fala conosco, ministra, trabalha no nosso coração, que a gente possa ouvir, compreender e guardar e praticar essa palavra viva, eficaz, poderosa do Senhor para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, corremos o risco, e não é à toa que a palavra do Senhor nos exorta quanto a isso, de ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus, e não a praticarmos. Corremos o risco de lermos, conhecermos, meditarmos na palavra de Deus, participarmos de estudos bíblicos, fazermos curso de teologia, sermos assíduos na escola bíblica dominical, não perdermos culto domingo após domingo.
e mesmo assim não praticarmos no dia a dia da vida, na caminhada da vida, na rotina da vida, a palavra de Deus. Isso é algo terrível, porque não é uma, não são duas, nem três, são várias exortações para que nós não sejamos apenas ouvintes, como diz Tiago, mas operosos praticantes da palavra do Senhor. Aquele que apenas ouve a palavra e não a pratica, não cresce, não frutifica, não vive a vontade de Deus, não cumpre o seu papel como cristão, como filho de Deus, como discípulo de Cristo neste mundo. Não assume a posição de sal da terra e luz do mundo, e nem resplandece como luzeiro neste mundo tomado, repleto, cheio de densas trevas. Apenas ouvir e não praticar é se contentar com a superfície, enquanto há uma profundidade infinita para nós explorarmos e vivermos e conhecermos e praticarmos. É ficar no raso, ao invés de ir para o fundo. É abrir mão das delícias que o Senhor tem reservado. É se contentar apenas com a casca, apenas com a aparência das coisas. Como diz Jó, e usando aqui como exemplo, é conhecer a Deus apenas de ouvir falar, mas sem tê-lo diante dos seus olhos, sem ver a sua ação, a sua operação, o seu agir na sua vida e através da sua vida. E isso é muito triste. Por isso, irmãos, não podemos aceitar sermos apenas ouvintes da palavra. Precisamos assumir a posição de operosos praticantes da santa, viva e eficaz palavra do Senhor. Amém? E algumas coisas nos são dadas por Deus quando nós nos tornamos praticantes da palavra. E são coisas maravilhosas. A primeira delas é que deixamos de ser insensatos, ou vou usar uma palavrinha mais forte, que é sinônima, tolos. E passamos a ser mais prudentes ou sábios. Porque a palavra de Deus, irmãos, é sabedoria de Deus para nós. Amém? Essa palavra que nos traz o Evangelho, que é Cristo, essa palavra que liberta pela verdade que ela traz para o nosso coração, essa palavra que nos santifica e nos transforma, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, essa palavra que é poderosa, inerrante, inspirada, é palavra de Deus, eterna. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para
Sempre. Essa palavra nos faz sábios. Irmãos, guarde isso. Inteligência faz muito bem, mas sabedoria é algo muito melhor. Mas muito melhor. Tenho conhecido pessoas com QI elevadíssimo, fazendo cada burrice, que eu até estou querendo fazer um teste QI, para ver qual que é o meu. É certo que a decepção vai ser grande, mas a sabedoria, irmãos, ela nos é dada pela ação do Espírito Santo, pela ação da palavra no nosso coração. Eu conheço pessoas aqui da nossa igreja que não fizeram, ou se fizeram até a 4ª série do primário. E são pessoas extremamente sábias. Pessoas com quem você pode sentar e ouvir. E você vai aprender muito. Se eu estiver enganado, depois eu peço desculpas e corrijo. Mas se eu não me engano, um diácono emérito aqui da nossa igreja, seu Nelson, uma preciosidade, 92 anos. Vou levar a ceia para ele. Esse mês foi o pastor Mateus que levou. Investimento na vida do pastor Mateus. Você começa a conversar com o seu Nelson, você vai para abençoar, você é abençoado. E ai de nós pastores se não levarmos o Zé junto com a gente, não é? Pastor, cadê o Zé para a gente cantar uns hinos? E ele sabe que eu não canto nada. Ele nem pede. Ele já pergunta, cadê o Zé? E a gente conversa. Seu Nelson hoje anda com dificuldade, enxerga muito pouco. Mas eu levo a ceia para ele, eu oro, depois ele ora. E a oração dele é: Senhor, abençoa a vida do nosso pastor, abençoa a vida da Igreja Presbiteriana Filadélfia, abençoa os presbíteros, abençoa os diáconos, abençoa as famílias, abençoa todo mundo, Senhor. Um homem cheio de sabedoria de Deus. Tiago vai falar e vai fazer a distinção entre a sabedoria desse mundo, que é terrena, animal e demoníaca, e a sabedoria que vem lá do alto. E vem lá do alto como, irmãos? Pela palavra e pelo Espírito. Amém, querido? E o texto fala sobre isso, volte seus olhos aí, em Lucas. Olha só. Por que me chama Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim, está falando dos seus discípulos, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mateus, capítulo 7. Vai lá. Olha só o que diz. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Um homem prudente, um homem sábio. Um homem que na hora de construir, não afofou a terra e disse, tá bom. Não.
cavou uma vala grande, profunda, até encontrar a rocha. Quando encontrou a rocha, firmou lá o seu alicerce. Tem muito crente que está afofando a terra, está dizendo, já está bom, é aqui mesmo. Tem que cavar, meu irmão. Tem que abrir a vala. Tem que firmar na rocha. Como que é isso, pastor? Primeiro você cava. Chegou na rocha, é nela que vai estar meu casamento. É nela que vai estar a criação dos meus filhos. É nela que vai estar os meus negócios. É nela que estarão os meus relacionamentos. É nessa rocha que estarão as minhas decisões. É nessa rocha que estarão as minhas escolhas. É nessa rocha que estarão os meus investimentos financeiros. É nessa rocha que estarão os meus sonhos, meus planos. Tudo nessa rocha, nada sobre a areia. E conforme o texto de Lucas, a ideia é a seguinte: a terra está aqui, a rocha está aqui. Alguns chegam e vou edificar a casa. Afofa a terra, tá bom, é aqui mesmo. Não se aprofundam na palavra. Não mergulham na palavra. Não fazem da palavra de Deus uma mina de onde se pode extrair coisas preciosas. Apenas, tá boa, vai lá. Levanta uma casa. O homem sábio, ele sabe que terra não é alicerce. Por isso, ele cava até encontrar o que há de mais precioso numa edificação, a rocha. E depois que ele encontra a rocha, está em Lucas, ele lança o alicerce. Dá muito mais trabalho, irmãos. Mas muito, é bem mais fácil. Na terra mesmo, se cavar, não precisa abrir vala, não precisa ter o trabalho de lançar o alicerce. Joia! Mas a diferença vem, meu irmão, na hora da luta. Na hora das aflições deste mundo. Na hora que a tempestade vem, na hora que o rio transborda, na hora que o vento bate com toda a força, e os rios também transbordam e batem com toda a força contra a casa, a que está sobre a terra, do jeito que foi levantada, rapidinho vai cair, rapidinho. Mas a que foi firmada no alicerce sólido da palavra do Senhor, essa vai permanecer de pé. A pergunta para nós é, meu irmão, você tem sido sábio? Nós temos sido sábios, prudentes? Ou nós temos sido insensatos e tolos? Saiba que o convite hoje, no mundo que a gente vive, é um convite tomado pelo imediatismo. As coisas têm que ser para agora. Só que fazer a fundação, meu irmão, não é coisa rápida, não. Abrir vala dá um trabalhão. Procurar a rocha dá um trabalhão. Encontrar a rocha e depois lançar o alicerce dá muito trabalho. Mas a gente vive na sociedade do imediatismo. É para já. Então a gente faz sobre a terra,
porque é rápido. Sobre a areia, porque é rápido. Lembra da história dos 3 porquinhos? Quem lembra? Tinha um lobo, né? Aquilo ali é bíblico, gente. Bíblia pura. A única diferença é que tirou ovelha e botou porco. Lembra o nome dos porquinhos? Um era o prático. Vamos lá, gente, qual é o nome do outro? Tinham 3. Ô povo, vocês estão sem cultura, hein, gente? Olha aí no celular para mim, igual o nome dos 3 porquinhos. Daqui a pouco vão falar tico-teco e não é. Tico-teco é o esquilinho. Qual o nome, irmãos? O prático eu já sei. Hã? Cícero. Qual que é o outro? Heitor e o prático. O Cícero sabia que o lobo vinha. Ele fez uma casa de... Eu acho que foi o Cícero. Se tiver na ordem errada, preciso me corrigir. Ele fez uma casa de quê, meu irmão? De palha. Aí o lobo vem e... E a casinha de palha... E ele corre para a casa do... Qual é o nome do outro? Heitor? Do Heitor, porque o Heitor deu uma melhorada. Ele fez uma casa de madeira. Aí o Cícero correu para a casa do Heitor. Aí o lobo correu atrás dele. Chegou na frente da casa do Heitor, o lobo... Olha os recortes, vigia. Soprou. Parênteses, vocês não têm ideia de tanta figurinha que sai dos cultos. Volta para a pregação. O lobo soprou e a casa de madeira foi para o chão também. Aí o Cícero e o Heitor correram para a casa do prático. E o prático fez a casa de tijolo. Cimento, tijolo. A casa de palha foi levantada rapidinho, vocês vão lembrar a história. A de madeira também. Tanto é verdade que o abençoado do Cícero e o Heitor estavam dançando e brincando, enquanto o prático estava trabalhando, fazendo a sua casa de tijolo. Mas quando o lobo derrubou a casa dos dois, os dois correram para a casa do prático. E aí o lobo vem. Você vê que cada sopro é de um jeito. A casa do prático caiu? Não. Aí o lobo resolveu subir pela... Chegando em casa, você assiste o desenho. Pela chaminé, porque falou, vou entrar pela chaminé e vou devorar os 3 porquinhos. Aí o prático botou uma panela de água quente, se eu não estou enganado, ou acendeu a lareira, agora não me lembro. Eu assisti quando era criança. E o lobo cai naquele trem quente e volta pela chaminé e vai gritando estrada fora, porque pegou fogo nele. Irmãos, uma história muito simples, mas com ensinamentos profundos. Casa de palha é casa na areia. O lobo vem em forma de vento, em forma de rio que transborda, em forma de... e aí? Casinha de madeira é casa sobre areia, não vai segurar, não. Casa de tijolo exige alicerce. Bendito seja o nome do Senhor. Como você tem edificado, meu irmão, a tua vida? É na palavra? Então esteja certo, que não importa o tamanho da tempestade, a fúria dos rios que transbordam, o vento que vai vir contra, ela vai ficar de pé. Mas, meu irmão, se é sobre a areia, a hora que o lobo vier,
você vai ter que correr para a casa de algum prático. E vamos usar o nome prático. O prático é o porquinho que praticou a palavra. Você vai ter que correr para outro irmão e dizer, me ajuda, porque o lobo vai me pegar. Eu não edifiquei a casa corretamente. Eu não me preocupei com alicerce. Eu tenho edificado sobre a areia e parece que está tudo muito bem, está tudo muito jóia, está tudo muito legal, mas aconteceu algo que balançou tudo e tudo caiu. E eu já percebi que com você aconteceu coisa até pior, mas a tua casa ficou de pé. Contigo aconteceu desastres piores, mas a tua casa não ruiu. Por quê? E a resposta é uma só. O alicerce é a palavra. O alicerce é o próprio Cristo. O alicerce é a prática da palavra de Deus, é a vida com Jesus. Amém, irmãos? E deixa eu aproveitar e dizer algo aqui dentro desse texto. Vida com Deus não é blindagem para problema. Na verdade, eu costumo dizer e tenho consciência que vida com Deus é imã para problema. Comecei a andar com Deus, bicho pega. O lobo vem soprar a porta da casa da gente. A tempestade, os rios transbordam, o vento vem com força. Mas, meu irmão, se você confia no alicerce, você fica dentro de casa e fica tranquilo. Porque você sabe que você por si só se abala, é derrubado. Mas o seu alicerce, meu irmão, ele é seguro, ele é firme. Quer ver? Estava lá preparando a pregação, resolvi fazer algumas anotações de textos que chamam a nossa atenção para a maneira que devemos reagir quando o alicerce de tudo que somos e de tudo que temos está na palavra. E vida com Deus não é blindagem, então vamos lá. Na vida com Deus a gente pode passar por crise financeira. Quem aqui já ficou sem dinheiro? Amém. Eu ia perguntar quem está sem dinheiro. Todo mundo vai mandar um. Mas preste atenção. Abacuque 3,17. Já leu lá? Olha o que um crente alicerçado na palavra, que pratica a palavra de Deus, não é apenas ouvinte, faz quando a crise financeira chega. Ainda que são os, eu chamo de os ainda que da palavra. Ainda que a figueira não floresça. Abacuque está falando de crise financeira, não vai ter dinheiro, não vai ter comida, não vai ter provisão. Vai ter nada, a coisa vai apertar demais. Ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Porque o alicerce não é o que a gente tem. O que a gente tem a gente pode perder. Você viu, o Collor está preso. Demorou, irmãos. Fala Collor, você lembra do quê? Do dinheiro do povo no banco. Eu era criança, mas ele foi lá e... Teve gente que se matou por conta disso, irmãos.
E não foi pouca gente, não. Se matou. Porque todas as economias estavam lá e, de repente, sumiu. Mas se isso acontecer com você hoje? Amanhã você acorda, banco tal, faliu, acabou o dinheiro. Mas estava tudo lá. Não, meu irmão, não estava tudo lá, não. O nosso tudo é Cristo. Deus nos livre de passar por isso, irmãos. Eu não quero passar por isso, nem você. Mas se viermos a passar, a gente não pode esquecer de tomar a posição de Abacuque, ainda que tudo falte. Eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Porque o alicerce dele não eram as coisas que ele tinha, mas era o Deus a quem ele servia. Vamos mais um ainda aqui. O crente pode passar por perdas? Pode. A gente pode passar por perdas e a gente pode ser a perda. Porque sempre fala de morte, a gente pensa nos outros, né? A gente nunca pensa na gente. Parece que a gente é da turma ali dos Vingadores. O filme da Marvel. Mas o Homem de Ferro morreu, hein? Mas a gente não morre. Mas sempre o outro que morre, né? Eu vou levar os meninos na escola, na volta na rádio aqui de Jovem Pan de Sorocaba, são as notas de falecimento. Morreu fulano de tal, morreu fulano de tal, morreu fulano de tal. Deixa eu te contar, morre homem, morre mulher, morre criança, morre adolescente, eu vejo pela idade, porque fala a idade, morre gente na vida adulta, morre chefe, morre funcionário, morre velho, morre bebê, morre gente do que é jeito. E uma coisa eu sei, irmãos, eu nunca vou ouvir meu nome na rádio. Porque o dia que eu morrer, eu não vou estar aqui para ouvir. Já é um consolo, não é verdade? Mas, queridos, o Salmo famoso, Salmo 23, a gente dá uma romantizada, mas o Salmo está dizendo isso. Ainda que, outro ainda que, eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Está falando de perda, vale da sombra da morte, quando a gente perde uma pessoa querida, quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, quando a gente perde uma pessoa íntima da família, um irmão em Cristo chegado, a gente desespera? Não, meu irmão. A gente sofre, a gente se entristece, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E isso vale para quando a gente perde e vale para quando a gente é a perda. O Senhor está conosco, irmãos. Amém? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Mas vamos mais um pouco, outro ainda aqui. Diante de oposição feroz, Salmo 27, versículo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. O Senhor está comigo. Não, mas eu ando com Jesus, eu não tenho que passar por crise financeira, eu não tenho que passar por perdas, eu não tenho que sofrer oposição. Meu irmão, não só tem como vai. Mas se o teu alicerce é a palavra do Senhor, pode se acampar um exército contra você. Você está firme, meu irmão. Estou na palavra, é o meu alicerce. Amém? Vamos ver outro ainda aqui. Ô louco, pastor, tem mais, tem mais. Salmo 46, versículo 1, 2, 3, diz assim:
o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza, e agora eu ainda quero. E hoje o Putin soltou uma. O Putin é aquele louco lá da Rússia. Espero não usar bomba atômica, espero não precisar. Também espero que ele não precise. Quem é que espera que ele não precise da bomba atômica? Nós tudo, é. Meu irmão, estourou uma, vai tudo, irmãos. Saiu uma da Rússia, vai ser uma da China, vai ser uma dos Estados Unidos, vai sair. Não sei se o Brasil tem esse trem, mas se tiver, solta também. O Brasil vai soltar foguete. Irmãos. Mas a Bíblia fala disso, pastor. Vamos lá, ué. Salmo 46, 1, 2, 3. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Nós não temeremos. Ligou para o irmão, Putin soltou a bomba. O Putin soltou a bomba. O Putin. É Putin, irmãos. Vamos falar que o pastor está falando palavrão no culto. Putin. O irmão, quem vai ser de nós soltou a bomba? Não, meu irmão. Não temeremos. Segura aí, meu irmão. Calma esse coração. Vai orar. O alicerce está nesse mundo e que isso aqui vai passar, meu irmão. Isso aqui está sendo entesourado por fogo, diz a Bíblia. Está aqui o seu alicerce? Vai acabar tudo, irmãos. Estão entendendo? Amém, gente? Mais um ainda aqui, para a gente terminar aqui. Salmo 73, 26. E se a gente ficar doente, pastor? E se a gente pegar uma doença feia? Salmo 73, versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Alicerce, meu irmão. Porque às vezes a gente pensa que a gente está blindado. A gente não está. A gente passa por crise financeira, a gente passa por perdas. A gente passa por batalhas. A gente está num mundo que pode explodir. E a gente pode ficar doente e morrer. A pergunta é, onde está o alicerce? Se está na palavra que a gente pratica. E o que esses homens estão fazendo é praticar a palavra, irmãos. Em momentos de profunda crise. Só que se nós não formos praticantes na bonança, guarde isso, dificilmente seremos praticantes na tempestade. Se nós não formos praticantes no alto da montanha, estou me referindo a esse ambiente de paz, dificilmente seremos nos vales. Se não formos praticantes nos lugares onde temos tudo do bom e do melhor, dificilmente seremos quando passarmos pelos desertos da vida. Tem que praticar a palavra, meu irmão, hoje. Você tem que ensinar esse seu coração aí, ó. Nós precisamos ensinar o nosso coração. A Bíblia diz que tudo que é ruim vem lá de dentro. Mas tudo isso que é ruim que está lá dentro pode ser transformado na medida que a palavra do Senhor vai entrando, adentrando nosso coração e a nossa mente. Essa palavra viva e eficaz que vai até o mais fundo do nosso ser e trabalha ali de maneira poderosa, como diz Hebreus 4:12. Amém, irmãos? Então o Senhor nos dá uma identidade, sábios. O Senhor nos dá um alicerce firme. Não importa o que aconteça, irmãos.
O alicerce é firme. É firme. É importante aqui um parêntese. Às vezes a gente pensa que esse alicerce, ele não vai permitir que nada de mal nos aconteça. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que mesmo quando o mal nos acontecer, nossa alma, nosso coração, a nossa vida, que é abundante aqui, eterna nos céus, com o Senhor, essa realidade vai permanecer inabalável. Amém, irmãos? Não quer dizer que a gente não sofra, não quer dizer que a gente não chore, não quer dizer que a gente não se entristeça, não quer dizer que a gente não vai passar pelo luto e dias a fio, às vezes meses. Conheço gente muito crente que já está passando pelo luto há anos. Crente, piedosa. Não significa que a gente não vá passar por isso, mas significa que mesmo em meio aos momentos mais difíceis, como gente salva e remida pelo sangue de Jesus, nós estaremos praticando a palavra. Estou com um problema no casamento, pratica a palavra. Estou com um problema com os meus filhos, pratica a palavra. Estou com um problema financeiro, pratica a palavra. Estou com um problema de relacionamento, pratica a palavra. Estou com um problema de saúde, continue praticando a palavra. Sofri uma perda, continue praticando a palavra. Porque é desse jeito que a gente vive, irmãos. E é desse jeito que a gente vence. Amém. Louvado seja o Senhor. Terminei. Tinha mais uns 10 pontos, mas... Há um contraste, irmãos, no mundo. O mesmo contraste que aparece aqui. Há vidas edificadas na palavra. E há ruínas por toda parte. Ruínas são vidas, casas edificadas sobre a areia. Se você prestou atenção, o rio transborda, o vento vem, a água bate, a enchente chega, tanto na casa daquele que edificou sobre a rocha, como na casa daquele que edificou sobre a areia. Mas enquanto uma permanece de pé, a outra desaba. E voltando lá na história dos 3 porquinhos, essas casas que desabam, pessoas, elas têm que ter para onde correr. O Cícero e o Heitor, eles... entrou na hora a música. Fala que não dá uma amolecida, dá. Se eu cantasse então, hein? Olha, no Rio, o Cícero e o Heitor. Vocês arrumaram um pastor avacalhado demais. O Cícero e o Heitor correram para a casa do prático. Nós precisamos, a igreja precisa ser a casa, cada crente, para onde as pessoas aí fora correm. A semelhança daquele carcereiro, lá em Atos capítulo 16, que prendeu Paulo e Silas no tronco, quando veio o terremoto e abalou tudo. Vocês conhecem a história. As portas e as cadeias caíram por terra. Aquele homem pega então a espada ou a faca e ele estava pronto para se matar. E Paulo gritou: não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos, ninguém fugiu. E aquele homem, pedindo luz, ele chega diante de Paulo e ele não diz outra coisa. É uma pergunta que ele lança: o que eu posso fazer para ser salvo?
E Paulo diz para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E o texto diz que Paulo foi e pregou para aquele homem, para toda a sua casa. Batizou aquele homem, o carcereiro, e toda a sua família. E se alegraram. Aquele homem curou as feridas de Paulo e de Silas, que haviam sido açoitados. E todos eles se alegraram por terem crido em Deus. E é interessante que Paulo e Silas foram açoitados, presos no tronco. Nenhum de nós aqui passou por isso. E era meia-noite. E sabe o que eles estavam fazendo? Orando e cantando louvores ao Senhor. Porque o alicerce ele é irremovível, irmãos. Ele é firme, ele é seguro. Mas tomei açoites, estamos presos injustamente. O alicerce está ali. Imagino Paulo olhando para Silas com dor. Porque eram homens como nós, gente. Ontem eu arranquei um pedaço do dedo cortando carne, o trem está doendo. Isso aqui pensa, açoites. E eles olhavam um para o outro, imagino eu, vamos orar. E essa oração se misturava com gemido de dor. Agora vamos cantar um pouco. Começavam a cantar com, mas louvando a Deus, porque o alicerce está ali. E Deus surpreendeu Paulo e Silas, porque o carcereiro com a casinha sobre a areia viu tudo desabar e estava já pronto a tirar a sua vida. Mas Paulo diz: espera aí, eu quero te apresentar o alicerce firme e seguro. Eu quero te apresentar o alicerce que terremoto nenhum é capaz de removê-lo, de abalá-lo, de chacoalhá-lo. E ele é Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, eu imagino isso. Não vou falar que eu tive um sonho, porque eu não tive. Tive uma visão, uma revelação. Também não tive. Imaginação minha. A coisa está apertando. E vai ter um monte de casa desabando. Pessoas que estão confiando em coisas, alicerces que não são o Senhor. E as únicas casas que estarão de pé são as dos filhos e filhas de Deus, que confiam no eterno. E a semelhança dos porquinhos, as pessoas vão correr para nós. Pedro fala sobre isso, dizendo assim: estejam prontos para responder quando as pessoas virem até vocês. Está lá no capítulo 3 de 1 Pedro, perguntando a razão da esperança que há em vocês. Está todo mundo desesperado. Por que vocês estão com tanta esperança? E aí a gente vai dizer: a razão é o alicerce, é a palavra que a gente vive, que a gente pratica, porque a gente segue Jesus de Nazaré, o Senhor. E meu irmão, já chama de irmão profetizando, vem para esse alicerce, porque ele está voltando. E ele se tornou a pedra angular para todos aqueles que nele creem. Mas para aqueles que não creem, ele é pedra de tropeço.